Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado. Esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns temas. Iniciando sobre o jogo do Internacional. O que eu queria colocar em um primeiro plano é que a gente não foi mal. Foi um jogo de bom nível, onde a gente, com vários jogadores jovens, com várias promoções de jogadores interessantes, a gente fez um muito bom jogo em um time de futebol que tem um técnico há muito tempo, que tem uma maneira de jogar, que eles contratam milhões em jovens e conseguiram achar uma forma bem interessante de jogo, onde pode entrar jogador, pode sair jogador. Os jogadores que entram, eles sabem o que fazer e como fazer dentro de campo. Algo que com o Aguirre a gente está começando a ter. E a gente foi muito bem, porque a gente está tendo jogadores de destaques. A gente teve, dentro do primeiro tempo, boas chances, boas opções, onde o Maurício, ele fez o gol dele. O Maurício teve uma muito boa chance que ele chutou de trivela, poderia ter feito de uma melhor forma, mas o Maurício tem uma coisa boa, ele chuta gol. Isso é muito bom e isso eu acho que deveria sempre ser feito. A gente arriscou algumas bolas de longe também, e um chute do Maurício gerou um rebote, que eu acho que o Tyson estava impedido, mas ele errou um gol embaixo do gol. A gente teve outro lance muito bom do Tyson, onde o Tyson ele tentou fazer o gol de colocada, assim, deslocando o goleiro, e a bola passou perto. A gente teve boas situações, enquanto o Bragantino apenas chutava de longe os seus melhores momentos e as suas melhores jogadas. Outra coisa, o menino Kaique, baita de um zagueiro. Isso mostra que a gente conseguiu trazer um muito bom jovem com muita condição de performar no Internacional. E esse tem que ser, daqui em diante, os próximos negócios do Inter. Obviamente, nunca esquecendo de trazer boas figuras de bom nível. Por exemplo, como eu venho falando, Pity Martinez, um baita de um jogador meio campista, campeão da Libertadores com o River Plate, um jogador cancheiro que conseguiu vários títulos e ele é jovem. Pity Martinez seria um investimento para entrar no lugar do Paulo Guerreiro, como um jogador de extra classe com um baita de um salário. Depois tem Christian Pavón, que está acabando o contrato dele com o Boca Juniors, ele não quer renovar, de repente dá para trazer também. Nicão, bom meio campista. Para lateral esquerda, o Mena, jogador de seleção chilena, um jogador super ofensivo. Claro que tem que cuidar um pouco a retaguarda dele, porque ele deixa às vezes muito exposta a defesa, porque ele vai sempre para a área. Porque é bom ter variantes, e é bom também entender uma coisa: dentro de um jogo de futebol não se ataca apenas, se defende também. Tem que estar tudo bem organizado, porque dentro do jogo existem circunstâncias, existem medidas que têm que ser equalizadas dentro de uma partida de futebol. E acho que a gente não pode ficar com essa ideia que muito adorador do Koudé e essa imprensa ordinária fala, de que que o Diego Aguirre fez tantas trocas. Se a gente já reclamou quando o Aguirre não fazia trocas, isso é bom. Ele errou na mão, ele errou às vezes. E também às vezes os jogadores não corresponderam dentro de campo, principalmente os jogadores que entraram no segundo tempo. O Bosquilha ainda está muito mal, não está em ritmo, não consegue render. Até porque dentro do jogo a gente teve momentos, obviamente que a gente ficou muito exposto também, porque a gente acabou dando a bola para o Bragantino. É isso que o Aguirre errou também. Isso tem que vir do vestiário. Quando a gente tem uma vantagem boa,
A gente tem que valorizar a bola, a gente tem que ser inteligente e ter a bola pra gente. A gente não tem que se livrar da bola, fazer com que o adversário corra e se desgaste tentando recuperar a bola. E a gente tem que jogar pra frente. O Aguirre tem que instituir e tem que falar pros jogadores pararem de passar a merda da bola pra trás. Nem que tu acabe não definindo a jogada da melhor maneira, mas vai pra frente e termina a jogada. Tem que terminar a jogada. Isso que tem que ser instituído quando começa desde a defesa a trabalhar a bola para fazer com que ela chegue ao meio de campo, para que o meio de campo chegue ao ataque, para que os laterais avancem, que vá para frente, que termine a jogada, mas não fique, depois que chegou lá na área, recomeçando tudo de novo lá atrás. E fazer com mais velocidade, com mais rapidez, porque às vezes as coisas acabam caindo tudo na conta do Diego Aguirre, quando não é do Diego Aguirre. Os jogadores têm que se dar conta que quando tu chega na área do adversário, quando tu tá perto da área do adversário, não passa tudo para trás, não volta toda a jogada, acaba com a jogada. E outra coisa, quando a gente tá na frente, ser inteligente, aí sim ter um pouco mais de posse de bola e envolver o adversário, para que o adversário fique confuso, libere espaços, porque vai tentar, de forma louca, tentar tirar a bola da gente. Tem que ser inteligente, mas para isso o técnico também tem que ajudar. Eu não sei o que o Aguirre fala, mas dentro da partida de futebol, os jogadores têm que ler o contexto, têm que ver o que o jogo pede. Porque... e outra coisa, no lance do Bragantino, do gol do Bragantino, dava pra ter matado a jogada antes. Faz a falta, não deixa o jogador se aproximar da área, termina a jogada, empurra, dá um puxão de camiseta. Ou, se o jogador já tem amarelo, azar, uma expulsão, mas não deixe de perder 3 pontos. São isso que acabam sendo determinantes para que a gente perca título, para essas coisas do gênero. Porque são aquelas coisas do momento, das circunstâncias, do que tu tem que fazer dentro da partida. E infelizmente a gente rateou. Eu não vou destruir os jogadores, até porque a gente não pode destruir os jogadores. A gente tem que lembrar de coisas muito elementares. Primeiramente, esse grupo é muito bom grupo. Ano passado com o Abel promoveu para o time titular 4 jovens. 4 jovens faziam parte do time titular do Internacional. O Praxedes só saiu com uma bagatela tão grande porque o Abelão colocou ele para jogar no Inter. E eu aposto que se o Abelão tivesse ficado, talvez o Praxedes saísse pelo dobro que saiu pelo Bragantino. Até porque o grupo já estava ambientado com o Abelão, os jogadores estavam felizes com o Abelão, e o Abelão poderia aprimorar, poderia, dentro de um trabalho, aperfeiçoar as coisas que não, circunstancialmente não estavam indo muito bem. Porque o Abelão, muitos tentam exaltar o entregador de colete argentino que traiu o Internacional, mas com o entregador de colete argentino, a gente não teve nada. Até porque era muito ilusório tudo. O entregador de colete argentino, ele teve todos os 4 meses antes de que se parasse pro Corongo, ele teve vários jogos para disputar, inclusive a Libertadores também disputou. Ele ficou um monte de tempo treinando o Internacional. Minimamente o que ele deveria fazer e que ele fez foi classificar o time, mas qualquer treineiro faria isso. Ele não conseguiu potencializar nenhum jogador. Ele era um técnico muito... O Eduardo Coudet era um técnico muito limitado porque... ele não gostava de jovens, ele não potencializou jovens, ele só conseguiu vender e fazer com que o Bruno Fux fosse vendido porque a direção impôs para ele e queria que ele jogasse. E ele também gostava dessa saída com os zagueiros mais trabalhada. Só que ele era um treinador muito limitado, ele não tinha trocas, ele não conseguiu potencializar nenhum jovem. Porque se a gente for ver, o Yuri só é o Yuri porque o Abelão quis potencializar e acreditou no Yuri. Porque o Abelão poderia não querer o Yuri botar qualquer outro centroavante, mas não, o Abelão apostou no Yuri, fez o Yuri crescer. O Aguirre tá fazendo com que o Yuri cresça ainda mais. Porque o outro treineiro, o Pardal espanhol, também não potencializou jogadores, fez com que
vários jogadores evoluíssem. É algo assim bem triste, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala, construir é difícil e gera tempo. Destruir é muito fácil. E em pouco tempo tu destrói algo, e para reconstruir e fazer com que tudo volte a ter minimamente um time ordeiro, um time que tem capacidade de brigar com qualquer outro time, um time capaz de levantar qualquer resultado, demora. Porque para te criar uma estrutura, para te conseguir fazer com que os jogadores jovens consigam render dentro do time titular, porque o time titular ele tem respaldo, ele tem força, porque a gente está com muitos jovens, sejam os jovens que entram no decorrer dos jogos, quanto os jovens que são titulares. E como eu falei no início, a gente tem que trazer contratações pontuais, como um Pavon, que é rápido, um bom jogador inteligente, um Pity Martinez, que é um meio-campista inteligente, que articula, capaz, talvez um Mena para brigar com o PV, porque eu não sei se Moisés vale a pena ficar. Talvez um primeiro volante para abertura de meio de campo, porque o Praxedes e o Nonato saíram e eu não sei se eles vão voltar. O Praxedes não volta, mas eu não sei se o Nonato vai voltar, e mesmo assim tem que trazer, porque não veio ninguém pro lugar do Praxedes, e o Praxedes era um baita de um jogador, um senhor jogador. E isso que eu quero os dirigentes do Inter, eles têm que ser inteligentes, saber, se tu não tem condições de pagar um super salário para um jogador, oferece mais tempo de contrato, oferece gatilhos de prêmios por objetivo conquistado. Tem que ser inteligente para saber formar um bom contrato e fazer com que jogadores de uma boa hierarquia possam vir para o clube. E claro, continuar trazendo jovens, porque é muito importante os jovens. A gente viu que o Kaique Rocha é um baita de um zagueiro, porque não é fácil tu entrar para enfrentar um time como o Bragantino, porque muitos podem desdenhar do Bragantino, mas o Bragantino é um time encaixado, que tem funcionamento, que o técnico sabe muito bem manejar seus jogadores, é um time difícil de vencer, chato, e mesmo assim, com muitos jovens a gente foi bem, a gente conseguiu ser superior a eles. Porque o Lomba não fez grandes defesas. O Bragantino chegou na área do Inter? Chegou, até porque dentro de uma partida de futebol tu não vai ser intransponível. Uma hora o adversário vai chegar, e quando o adversário tem uma boa capacidade, ele também vai chegar. Eu acho que a gente não pode colocar a culpa tudo nos jogadores, porque eu acho graça essas viúvas do Koudé como vozes do Koudé, porque para eles os jogadores são fracassados, os jogadores não ganham nada, são ruins. Mas o que ganhou o Eduardo Koudé? Não ganhou porra nenhuma. Só que o mais louco é que eles idolatram ele, como se ele tivesse sido um multicampeão e tivesse feito algo maravilhoso. Porque se a gente for no âmago da questão, não houveram grandes jogos assim. Os grandes jogos, vamos dizer assim, dá pra contar nas mãos. Porque com o Eduardo Koudé não tinha jogadores potencializados, muito poucos jogadores cresceram com o Eduardo Koudé. Ao contrário do que o Abelão fez, o Abelão que era tão desdenhado por essas malditas viúvas do Koudé, o Abelão fez crescer o Praxedes, o Abelão fez crescer o Yuri, o Abelão fez crescer o Caio Vidal, e o Abelão fez o Lucas Ribeiro conseguir jogar futebol de uma forma satisfatória. E mostrou que num campeonato que o Inter tem capacidade de disputar qualquer título. Até porque a gente vê times como Fortaleza, que com todo respeito não tem a capacidade do Inter, e os jogadores que eles pegam às vezes são refugos dos grandes times. Porque se a gente for ver o Jussa, que era um jogador aqui do Inter, ele era terceiro reserva, e lá no Fortaleza joga. A mesma coisa com o Bragantino. Muitos dizem, gastou 180 milhões, mas se tu for ver as contratações, a maioria é de jovens jogadores. E essa tese furada das viúvas do Koudé, que o Inter não tem chance de ganhar porque não tem jogador campeão ou coisa do gênero, é mentira. Porque no Bragantino não tem super campeões lá, e eles podem ser campeão. São coisas assim que a gente vê, até porque muitos podem dizer, o Eduardo Koudé ganhou um título lá do Racing. Tá, mas vários jogadores do Inter também ganharam títulos em outros clubes.
Então a questão não é essa, a questão é que essa turma que idolatra o argentino entregador de colete, eles fazem muito mal ao Internacional, porque eles são rasos, porque eles ficam vomitando teses e são desonestos no debate, porque quando as coisas servem pro amado deles, aquele lixo do Eduardo Coudet, tudo bem. Serve, eles falam, e quando não serve eles tentam varrer para debaixo do tapete, e quando as coisas são boas pro lado do Abel, eles tentam desmerecer, dizer que não é bem assim, o time caiu demais, o time foi eliminado de várias competições, e eles não entendem o contexto das coisas. Porque quando uma equipe não está bem concebida, não tem funcionamento, os jogadores não sabem a que jogam, quando não tem jogadores potencializados, quando o treinador não usa todo o grupo, como o Eduardo Coudet medíocre não fazia, as coisas não davam certo. O Abelão arrumou o time, o Aguirre está arrumando o time, o Aguirre tem muitos erros, óbvio que tem, mas a gente vê uma coisa, no time do Aguirre, não tem nenhum time que vai vir aqui e vai fazer o que quiser com a gente. A gente tem condições de ganhar. E a gente está vendo que ele está usando todos os jogadores, sejam os jogadores jovens quanto experientes, sejam entrando no decorrer do jogo, seja começando. Então é uma pena, caso o Aguirre vá, eu gostaria que não fosse, mas a gente vê que a gente tem uma forma, a gente tem uma cara, e esperar que o Aguirre talvez melhore as orientações para que quando a gente estiver ganhando a gente consiga envolver o adversário e cansar o adversário, e quando a gente estiver e que a gente tenha uma melhor eficácia nas tomadas de decisões para que a gente possa fazer gols e ter vantagens